algumas pessoas vieram com dúvidas a respeito da data de entrega das atividades que foram colocadas para vocês no módulo 1, até o final do módulo 4, tá? Eu agora vou apresentar para vocês a carta de navegação desse módulo 2, e ali eu já coloquei essa anotação. A Ellen já enviou para mim alguns trabalhos do módulo 1, né? Bastante... É bom que faça antes, para que não acumule, que depois não tenha que gastar dinheiro para pagar para alguém fazendo, por exemplo. Eu sei que vocês fazem, tem algumas pessoas que fazem isso. Eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, a carta de navegação do módulo 2. Então, aqui eu reservei um tempo, né? Desculpa, deixa eu corrigir aqui, módulo 2. Peraí. Ctrl Z, Ctrl Z. Módulo 1, deixa eu sair daqui. Módulo 2. Agora acho que eu vou abrir o arquivo correto. Eu vou começar apresentando esse módulo 2. Então, eu estou devendo para vocês duas culturas, que é mamona e cevada, que foi referente ao conteúdo da última aula. Então, eu não consegui gravar o vídeo separado, fora do encontro síncrono com vocês, mas então eu vou falar, hoje, depois dessa parte introdutória, eu vou falar sobre essas duas culturas, as doenças dessas duas culturas, da mamona e da cevada. Então, esse módulo 2, eu vou ocupar esse espaço da disciplina. Então, eu vou falar, né, a apresentação da carta de navegação e o seminário, algumas instruções sobre o seminário. Lembre, as notas são as várias atividades que vocês fazem até o módulo 4, depois dos 5, 6, 7, 8, tem uma outra nota que vai render uma média, e uma terceira nota que representa a nota do seminário. Então, a nota do seminário, ela tem um peso igual a uma série de todas essas atividades. Tem alguém entrando aqui, deixa eu só resolver essa questão aqui. Deixa isso aqui aberto. Eu só não baixei, tá, Ellen? Eu vi que você me enviou 2 e-mails com as atividades relacionadas, né? Então, eu vou mostrar para vocês como vai ser o esquema desse seminário, que ele tem um peso e que ele tem, na verdade, 4 atividades, em que a participação, nesses momentos síncronos, a partir do módulo 2, a gente vai iniciar as apresentações. Então, vai ser uma mescla de um pouco do conteúdo teórico que eu vou passar para vocês e as pessoas que serão sorteadas para a próxima semana. Sempre uma semana antes serão sorteadas. Nós temos um encontro agora, encontro 1, né? E aí no encontro, na verdade, 2 e 3 seria referente a dia 7 do 12. Então, 7 do 12 eu vou pegar e vou sortear o próximo, os nomes, vocês vão passar o Natal, Ano Novo, né, essas pessoas, esse grupo, ainda tem que calcular o número de pessoas até o número de encontros para que apresentem esse seminário que eu vou mostrar para vocês, dar as instruções a respeito deles. E aí eu vou sortear já na semana que vem quem vai apresentar em janeiro, né, porque semana que vem é o último dia de aula, né, o último módulo 2 termina, dia 7 é segunda-feira, termina semana que vem. E aí, de culturas que a gente tem reservado, aí eu vou falar hoje, eu vou falar sobre cevada e mamona, e semana que vem, soja, feijão, algodão e amendoim, as doenças e as atividades relacionadas a essas doenças. Tem algumas questões que não foram colocadas no módulo 1, então não me dei mais tempo, né? Assim que eu finalizar, eu vou fazer um print e vou dar o feedback para vocês dessas atividades que estão faltando
para serem adicionados lá no módulo, referentes às outras, às pendências que tem do módulo 1. E do módulo 2 também, ainda, para que vocês finalizem. Ou seja, todas essas atividades, se vocês não fizerem as questões de múltipla escolha, etc., eu vou deixar em aberto até o final do módulo 4, que eu vou coletar as notas e fechar uma nota no final do módulo 4. Então, o nosso norteador que eu gostaria, se vocês não fizerem nada, vocês têm até o módulo 4 para vocês fazerem as atividades que vão estar disponíveis, tá? Sempre, né, vou cumprir com essa premissa dos 7 dias antes do fechamento e para eu poder coletar as notas. Se eu coloco atividade, no mínimo eu tenho que dar 7 dias para que vocês façam essas atividades. Eu falei na última aula também a participação nas atividades síncronas, elas também vão valer um pontinho a mais, um ponto extra, a todas as pessoas que entram no início e ficam até o final, né, da disciplina. E nos seminários também, eles também vão contar uma nota, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas continuando aqui sobre a carta de navegação do módulo 2, o tema principal são doenças de culturas que chama bastante a atenção de vocês, 2 leguminosas, mais uma malvácia, 3 leguminosas, né? Soja, feijão e amendoim e algodão. E aí no próximo semestre nós temos acho que 15, tem milho, né, que é uma cultura muito importante, trigo, sorgo, girassol, café, para a gente poder terminar, e aí a gente vai sair do grupo das doenças de grandes culturas, né? E aí a gente vai começar a estudar as hortaliças, doenças das hortaliças. E aí, à medida que a gente for conseguir avançando com essa quantidade de demandas que pedem a disciplina de Fito 2, que é doenças e o manejo, né, que é a ênfase que eu dou, a gente vai estudar doenças de ciências florestais, de ornamentais, né, então esses outros grupos de culturas, o professor fala à medida que a gente consegue tempo dentro da disciplina. Mas os seminários, eles vão tomar muito espaço de tempo dentro da disciplina, então vamos ver como que vai ser a performance de cada um, e que as pessoas, eu faço uma humilde solicitação que as pessoas que sejam sorteadas, que apresentem sempre na próxima semana. Isso já é uma combinação que a gente está dando, para que não provoque um efeito em cadeia, né, não prejudique a apresentação dos próximos colegas, porque é uma questão de tempo, né, então vou ter que utilizar, eu vou ter que dar 0 para as pessoas que não apresentarem. Se isso for uma coisa recorrente, se as pessoas não cumprirem com as suas atividades, eu cumpro com as minhas atividades, vocês cumprem com as atividades de vocês, mediante as coisas que são colocadas, né? Não queiram para si um direito que não, né, muito superior acima do que é dado para todos, né? Então, a questão da equidade. Então, se você foi sorteado, eu só peço, por gentileza, principalmente dentro dessa questão de ter pouco espaço de tempo, que se comprometa a preparar o seminário para a próxima semana, ao qual o seu nome foi sorteado, tá bom? Então, a gente vai falar sobre essas doenças, vou colocar os textos da mesma forma, para soja, feijão, algodão e amendoim, sorteio dos apresentadores, né, aqui em 10 minutos, né, da próxima semana, ou seja, o módulo 3 vai iniciar somente em janeiro, e aí sobre esse seminário de controle químico, que é uma terceira nota, que eu vou explicar daqui a pouco, que é esse tópico aqui, tá? Que é esse tópico aqui, esse segundo tópico, sobre seminário e instruções. E aí eu vou fazer questões de múltipla escolha, esses que têm asterisco são notas, né, valem nota. Isso aqui, vocês também vão escolher, numa dessas 4 culturas, soja, feijão, algodão e amendoim, vão fazer uma leitura, né, sobre essas doenças, fazer uma gravação e entregar até o final do módulo 4. Vai ler o capítulo inteiro, vai escolher doenças do feijão, doenças da soja, ou doenças do algodão, ou doenças do amendoim, né? Vai fazer uma leitura, voltando.
Esse trabalho de vídeo, você vai escolher qualquer uma dessas doenças, vai pegar lá a parte final que tem, existem várias doenças, de qualquer uma dessas 4, vamos imaginar que você resolveu falar da cercosporiose do amendoim. E aí você vai falar sobre o manejo, vai colocar, vai fazer uma selfie no celular e vai fazer um vídeo falando sobre o manejo da cercosporiose do amendoim. Não esquecer de falar, vou falar para vocês sobre a cercosporiose, meu nome é fulano, eu vou falar sobre manejo da cercosporiose do amendoim causada por Pseudocercospora arachidis. E aí vai falar todas as estratégias de manejo que o manual tem e que você possa pesquisar em qualquer outro lugar. Imagine que eu sou um produtor rural em que eu vou produzir amendoim e que, para o problema, né, se a minha lavoura for afetada por cercosporiose do amendoim, ela tem mancha ocular, eu acho, mancha parda, o nome da doença deve ser. Aí você vai me falar só sobre essa doença, gravar um vídeo. Um vídeo pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, o quanto vocês quiserem. E aí vocês enviam para mim esse vídeo sobre o manejo de uma doença de qualquer uma dessas 4 culturas que estão sendo abordadas no módulo 2, tá bom? Pode falar. Pergunta. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi a aveia e escolhi uma doença da aveia. Certo. Eu tenho que colocar... Vamos supor que eu vou fazer um controle químico, né? Eu tenho que colocar o produto, a dosagem, tudo mais? Na verdade, lá no manual ele não fala muita coisa. Você pode até mencionar, mas na verdade ele é muito mais amplo, tá? Nesse vídeo, você pode mencionar o controle químico, lembrando que você vai ter um momento para falar sobre o controle químico, que é o seminário. Seminário que é só sobre controle químico. Esse é para você falar desse caso, do controle químico, sem dar muito, mencionar algumas estratégias, o que é colocado no manual, por isso que o professor coloca o texto para leitura, tá? Para que você leia e que alguma dessas doenças você vai mencionar a respeito do controle químico. Se você perceber, no manual ele não dá muita profundidade a respeito dos ingredientes ativos, e até mesmo tem muitos ingredientes ativos lá que já foram retirados do mercado, em alguns casos não consegue atualizar de uma maneira mais direcionada, né? Às vezes algumas moléculas são tiradas e o livro não é atualizado. Você pode colocar, mas lembrar que você vai falar sobre o controle químico, que é uma estratégia de controle, e outras estratégias de controle. Espaçamento adequado, uso da cultivar A, B, C, D, uso as aplicações de tricoderma, paisolomices e outros agentes de controle biológicos que são mencionados no manual ou que você possa adicionar e dar uma ideia mais completa. Por isso que eu faço esse convite para vocês olharem para mim, o professor, como se eu fosse um produtor rural ou como se eu fosse um empregador de vocês, em que vocês têm que me convencer sobre o manejo de uma determinada doença, o quanto de informações vocês têm dentro dos tópicos de controle químico, físico, biológico, genético e cultural. Vocês vão fazer 4 vídeos, né? Nós estamos no segundo módulo, esse já é o segundo módulo. Sobre qual cultura? Então, agora vocês têm para escolher cultura da soja, do feijão, do algodão e do amendoim. Do módulo 1, era qual mesmo? Era aveia, cevada, mamona e... Aveia, cevada, mamona... Alfafa. Alfafa. Então, essas são as 4 opções para um vídeo do módulo 1. Do módulo 2 são essas 4 opções. Respondi a questão? Certinho, Milton. Muito obrigada. Tá. Mais alguma dúvida sobre esse vídeo? Entenderam que é para entregar até o módulo 4? Sim. Né? Ou seja, são 2 meses, basicamente, né? Que vocês podem fazer, tá? O do módulo 1 eu já adicionei lá, essa carta de navegação adicionei lá também, no Moodle, e aí eu vou atualizar hoje à noite essas outras coisas lá no Moodle também, tá bom?
Então, agora também, nesse módulo 2, vocês também têm um áudio de leitura. Então, vocês vão escolher uma dessas culturas, esse dá um pouquinho mais de trabalho, mas, na verdade, é uma leitura. E aí, se vocês quiserem comentar, eu gosto muito disso, eu acho muito pertinente, até mesmo com as experiências de vocês, tá lá fazendo, pode comentar, tá, escolher a cultura da soja, ou do feijão, ou do algodão, ou do milho, vocês vão ler e vão entregar esse arquivo MP3 dessa leitura, tá? E aí, lembrar que vocês podem entregar para mim até o módulo 4, aqui a data de entrega desses 2 trabalhos, desse segundo módulo. Daí, quando a gente entrar no módulo 3, eu vou também, de novo, colocar outras culturas, né, vamos ver se a gente consegue adiantar, mas provavelmente a gente vai trabalhar com café, girassol, milho, quiabo, sorgo e trigo, tá? Beleza? A respeito da carta de navegação, entenderam? Alguma dúvida? Beleza. Então, agora, o professor vai explicar para vocês como que vai ser avaliado o seminário, que ele é um pouquinho cheio de detalhes, né? O primeiro, então, vocês vão apresentar para mim a pessoa que foi sorteada, e aí vai chegar, vai apresentar, e aí, todos vocês, se na semana que vem a Ellen for a apresentadora, então todo mundo que for assistir a Ellen vai pegar, vai fazer essa avaliação aqui. Todo mundo está enxergando essa ficha de avaliação aqui? Então vai entregar e vai mandar para a Ellen, vai colocar o nome da Ellen aqui, e o avaliador, você. Porque se você não colocar o seu nome, você vai perder a nota de participação. Tá? E aí vai colocar, na apresentação da Ellen, a distribuição de forma uniforme dos itens do trabalho, introdução, desenvolvimento e conclusão. De 0 a 1, vocês acham que a Ellen, ela conseguiu nota máxima? 1, ou ela teve 0,5 ou 0,8? Então, são notas que vocês vão colocar. Tá? Show. Ô, professor, pode falar. Nesse aí tem uns 15 minutos para apresentar? Normalmente de 10 a 15 minutos é o tempo que a gente está colocando. Tá bom? Ah, não, beleza. Então, aqui, distribuição uniforme. Então, aqui tem, ó, fluência, volume de voz, discurso contínuo. Às vezes você está falando e fica, ou perde o raciocínio, né, o contato visual, olhando para a câmera e toda essa questão da... Aqui, no caso, era uma questão presencial, né? O contato visual com a audiência. Então, a audiência é a câmera que você está filmando. Então, esse discurso contínuo significa que você está preparado, que você estudou, que você não está perdidão na hora do momento que você está apresentando. Então, se você está fugindo desse raciocínio, as pessoas que estão vendo, elas vão dar notas de 0 a 1, ou 0,9. Número 3 é o controle do ambiente. Então, isso aqui é questão de operação dos recursos audiovisuais, basicamente. Iluminação, a gente pode até excluir aqui esse item, né? Mas aqui vocês têm a operação dos recursos audiovisuais. Então, se a tua apresentação, os seus slides são muito bons, a questão da postura física. Esse aqui eu avalio a história de como você... às vezes as pessoas ficam encostadas na parede, ou então sem uma boa postura, né? Vou falar assim, de uma maneira mais explícita. Às vezes a pessoa fica se coçando o saco na frente, no momento que está apresentando, ou coisas assim que você... Né, na verdade, o que eu estou querendo colocar para vocês é uma apresentação mais formal e que vocês possam exprimir uma apresentação, a sua melhor versão da sua fala, entendeu? Que você não possa causar uma má impressão no momento que você está apresentando. Então, o que você vê das pessoas quando, principalmente a gente está agora numa situação online, o que você acha que é uma boa apresentação? O que você precisa colocar? Então, esse controle do ambiente, ele envolve isso, e essa postura envolve isso. Você vai ter um momento que as pessoas vão perguntar, e essa postura que você tem. Então, se você sabe, se você não sabe, como você conduz essas pressões que são colocadas.
pelo professor, porque eu vou fazer um comentário sobre a tua apresentação, e o comentário dos seus colegas, né, a respeito dos seus recursos, a respeito da qualidade, enfim. Eu sei que existem, né, computadores, existe internet, existem todos esses fatores, a gente vai tentar colocar isso da melhor forma possível, mas se você puder suprimir isso e mostrar para a gente a sua melhor versão, a sua melhor performance, dentro desse contexto remoto, né, então é um convite dentro da disciplina, porque você vai ter outras cobranças, não somente virtual, mas também fisicamente, né, de que você tenha uma boa postura, uma boa performance, e que seja avaliado essas outras questões que raramente vocês são apontados durante a formação de vocês. O quarto ponto é o comportamento profissional, em reação aos estímulos da audiência, ao que eu falar, ao que os estudantes, os colegas falarem, né? Eu vou pedir para que todos abram o vídeo, né, e que você apresente para as pessoas que estejam assistindo, né, vendo sobre algo que seja novo, né, porque cada um de vocês vai apresentar o que existe de registro atual para cada cultura, para cada uma das doenças, que eu já vou falar sobre o conteúdo técnico. Então, para que vocês entendam, porque buscar no Agrofit, porque essa busca depois vai ajudar vocês a entenderem o próprio receituário agronômico para fazer as prescrições de produtos químicos, aonde tem. A qualquer pessoa, até mesmo pessoas formadas, esses dias eu dei uma palestra, a pessoa ainda veio com essa mesma questão a respeito, eu posso recomendar um produto cúprico para indução de resistência, foi uma questão que foi colocada para mim. Se o produto cúprico for registrado no Agrofit, você pode prescrever. Caso contrário, isso é uma atitude não profissional, amadora. Então, para eu prescrever qualquer produto químico, eu tenho que, no mínimo, tem que ser recomendado para o controle daquele alvo, daquela doença. Se não for, você não pode fazer essas prescrições. E essa prescrição é feita onde? Receituário agronômico. Tanto na minha disciplina, na disciplina de fitopatologia, quanto do Flávio, quanto a disciplina, né, de plantas daninhas, quanto a disciplina de parasitologia, né, entomologia, do Flávio, agrícola. As prescrições, elas são direcionadas a moléculas químicas, produtos químicos que estão presentes no Agrofit. É esse o foco que você tem. Mas professor, o produtor tal, ele fez, e, enfim, por sua livre e espontânea vontade. A questão é que legalmente existe uma legislação, na lei, você só pode prescrever produtos que são recomendados para aquele alvo e para aquela cultura. Se não estiver registro para a cultura, você não pode fazer prescrições. Então, é mais ou menos mostrar o que existe de registro, tanto de ingredientes ativos químicos quanto biológicos, registrados e que estão disponíveis no mercado. Produtos não disponíveis não podem ser prescritos. Entendeu? Então, é para que você já faça um exercício de compreensão, entendimento, de coleta dessas informações que estão lá dentro do Agrofit. E esse comportamento profissional envolve essas questões. Não tem problema de você não saber aquela informação. É importante você se aprofundar, você fazer previsões sobre possíveis dúvidas, tanto minhas quanto dos seus colegas. A questão do sucesso em ganhar o interesse da audiência, né? Então, eu assisti tem 21 pessoas, o Bruno assistiu, e aí ele achou, não, eu acho que a apresentação da Ellen, ela me chamou a atenção, eu vou dar nota 1, ou 0,9. Então, é legal essa franqueza no sentido de você fazer um ajudar o outro, mas é claro que é importante que cada um dê a sua contribuição, isso daí é uma autoavaliação, em que vocês são protagonistas dessa avaliação. Às vezes eu fico muito, muito triste porque você dá espaço para que o estudante faça uma autoavaliação dos seus colegas e de si próprio, e as pessoas confundem isso com um espaço de, eu não gosto da Ellen, eu vou dar nota 0 para a Ellen, ou coisas do tipo. Sabe, a questão profissional, a visão profissional, ela não pode estar misturada com questões pessoais. Então,
quando você mistura, isso significa, a meu ver, uma questão de imaturidade, né, infantilidade, a ponto de você conseguir separar as coisas. E na vida profissional você vai ter que separar as coisas. Você não vai gostar de fulano, mas você vai ter que passar a vida inteira trabalhando com fulano. E o quanto que você é profissional para poder separar essas questões e conseguir produzir, atingir metas que as empresas requerem de vocês, como equipes, né? Vocês não vão escolher a melhor pessoa para trabalhar com vocês, mas ser profissional, ele implica com essa questão de separar essas questões. A minha visão, às vezes, acontece em que eu olho para uma pessoa, não gosto dessa pessoa. Por uma questão, não fui com a cara, isso é uma questão normal. Mas a questão de eu não gostar dessa pessoa não pode influenciar com questões técnicas, com questões profissionais. E ser profissional implica em você saber separar. E nada melhor dentro desse ambiente de faculdade de você começar a entender e fazer essa leitura. Eu não gosto de fulano, ciclano, e situações como essa, até mesmo porque isso não vai, é mais uma autoavaliação, até mesmo para que a Ellen, que é o meu exemplo aqui, né, que eu estou colocando, para que a Ellen saiba, não, eu vou prestar atenção com relação à minha articulação, com relação ao meu interesse que eu estou fazendo com a audiência e coisas do tipo. Uso do tempo total, né? Alguém me perguntou, professor, quanto? Eu coloquei aqui, de 10, vou colocar 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. É o tempo que você tem. Se ultrapassou, a cada 1 minuto, eu sempre recomendo, na hora, tirar 0,1 aqui. Fica 0,9. Ele deu lá 20 minutos, coloca 0,5 aqui, ó. A cada 1 minuto, tirar 0,1 décimo, para que vocês consigam também, se é 10 minutos, 10 minutos tem que apresentar, ou 15 minutos, está dentro dessa faixa, né? Para apresentar o trabalho, o tempo que for colocado. Então, vocês vão acontecer muitas circunstâncias. Eu me lembro que quando eu fui para pós-graduação, que alguém me cobrou sobre essa história de tempo. Então, é importante você também saber o quanto você tem de informação para falar, qual a qualidade do que você tem para falar, de você deixar de lado coisas que são gorduras, né, do processo de apresentação e ir direto ao ponto daquilo que você tem para dizer e ser cobrado por isso. Então, qualidade dos recursos audiovisuais, né, fotos, às vezes você tem uma foto borrada, desfocada, sem informação, dos gráficos, das tabelas que você tem para apresentar. A qualidade da apresentação oral, como um todo, de 0 a 1, né? Tem algumas coisas que tem mais ou menos próximo, né, aos outros itens, mas qualidade da discussão dos resultados, né, do que você vai apresentar das tabelas, principalmente do controle químico, e a nota geral da apresentação que você daria, tudo de 0 a 1. São 10 itens e aqui o total você vai somar. Então, cada avaliador, né, a Ellen vai apresentar, então a Ellen não vai apresentar esse arquivo, e depois, essa última nota aqui, que eu vou marcar em cinza, deixa eu ver aqui, não fica em cinza. Imaginar que tirou 10 aqui, e aí, ou seja, tem 21 pessoas nessa sala, se a apresentação fosse hoje, teriam 21 desses arquivos, em que as demais pessoas iam enviar para a Ellen a sua nota. E a Ellen vai fazer uma listagem igual aqui, ó. Está abrindo o arquivo, tá? Então, vocês vão pegar essas fichinhas individuais e vai colocar nota, ó, aqui. Esse aqui foi da turma do semestre passado. Então, vai colocar o nome da pessoa e a nota que deu. E isso, a média vai ser 9,94 da apresentação da Ellen. Mas é importante que vocês avaliem e ajudem a Ellen a entender a respeito desse espaço de fala que ela vai ter, né? Qual o impacto que ela está tendo perante os seus colegas, né? Então, aproveitar esse momento para ajudar o seu colega. Todos vocês eu faço um convite. Eu espero que vocês sejam uma turma diferenciada nesse sentido. E não corporativista no sentido,
né? Até mesmo pequenos descontos são muito bem-vindos no sentido de ajudar. O que é ruim, é importante que a pessoa saiba que seja ruim. Porque se você não aprender agora, vai aprender quando? Quando sair fora? Quando sair fora, ninguém vai dizer que é ruim. Vai justamente mandar embora, ou então vai perder oportunidade de trabalho. Tá? Então, essa ficha aqui, vocês vão enviar essa ficha de avaliação que eu acabei de mostrar para a Ellen. A Ellen vai preencher esse arquivo, um arquivo do Excel, e vai mandar para mim com essas notas. E essa é a primeira nota que a gente vai ter, a nota de participação. Vou marcar aqui. Grito. E aí, essa vai ser a nota da apresentação da Ellen, né? Então, vai ser uma das notas. E assim por diante vai ser para todo mundo, tá? E cada um que avaliou a Ellen, está aqui, eu vou pegar quem assistiu o seminário dela, no dia, vou somar. Então, se são 21 pessoas dentro da disciplina de Fito 1, 21 pessoas necessitam assistir todas as vezes, todas essas aulas. Todo mundo sabe que toda segunda-feira, 13h, tem aula de Fito 1. Então, aí quem faltar, vamos imaginar, se eu tenho 10 apresentações, a nota de participação de vocês é assistir as 10 apresentações. Se faltar uma, é 9. Se faltar 2 vezes, é 8. E assim vai ser proporcional. São 41 pessoas, teoricamente, matriculadas, né? Teoricamente não. Matriculadas na disciplina, mas que fazem mesmo, tenho mais plena certeza que acho que nem 50% vai fazer a matéria, por experiência própria. Principalmente pelo que a gente tem visto dentro do sistema Moodle, né? Dentro do sistema virtual. Precisa de foco, precisa de querer fazer, enfim. Às vezes as pessoas acham que as coisas elas vão vir fácil, né? Mas não vai. Mas tem coisas para fazer, existe um processo a ser feito. Um trabalho tanto de vocês quanto um trabalho meu, né? Ok? Então vamos lá. Então o seminário tem uma nota, que é a nota da plateia, beleza? Que vai ser essa média. O segundo vai ser lá no finalzinho, quando terminar o seminário, que vai ser a nota de participação de todos. Se você assistir todos os seminários, você vai ter uma segunda nota, que é a nota de participação. Tá? Então, eu vou ter aqui os nomes dos estudantes. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, eu vou ter uma nota de nome do estudante. A nota do participação, nota da plateia. Nota de participação. Nota da plateia, vocês entenderam como que é feito? Tem uma ficha que eu vou entregar para vocês, e aí todos vocês sempre vão pegar essa ficha, vão preencher e vão enviar para a pessoa que vocês avaliaram. Vocês serão avaliadores. Tá certo? Beleza? E aqui o meu exemplo. Ellen seria a apresentadora, e aí ela vai ter uma nota da plateia, que vai ser uma média de 41, tudo vai depender da quantidade de pessoas que estejam presentes no dia que ela apresentar. Então, ela vai pegar, ela teve todas essas fichinhas, aquilo que está no rodapé, ela vai somar e vai dividir, que é isso aqui, ó. Tá bom? Ó, a Aline, ela tinha dado 10 aqui para a pessoa que apresentou. Tá? E aí, tem a nota da plateia. A nota de participação é só lá no final, o professor que vai colocar. Tá? Que uma turma tem 41, eu já dei os temas dos seminários, então 41 apresentações de 10 a 15 minutos. Tá certo? Se vocês também tiverem algum tipo de questionamento na ficha de avaliação,
também tem aberto, tá? Vocês podem também sugerir, trocar. Eu percebi agora que tem alguns itens que são muito parecidos, parece que está se repetindo, né? O critério de avaliação ali, tá? Tem a nota de participação. E aí tem a nota que é uma que vocês têm mais medo, que é a nota do professor, que é a minha nota, né? Então, você apresenta, eu vou falar sobre a sua apresentação, boa parte do que eu colocar tem a ver com aqueles critérios que eu acabei de mostrar para vocês. Vou dar essa nota, que geralmente é um pouco mais baixa do que essas notas de plateia, nota de participação. E aqui é a nota da transcrição. Beleza? Então, o que é essa nota de transcrição, tá? Essa nota de transcrição, eu vou pegar aqui o modelo do documento de transcrição que você também vai enviar para mim. Abrindo. Aqui. Tá muito rápido, gente? Estão entendendo? Tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu colocar no chat. Aqui. E aí você vai colocar o seu nome completo, só colocar aqui. Vai colocar controle químico da cultura. Vamos pegar aqui os temas. Eu já coloquei lá no grupo de vocês os temas de todas as pessoas que estão matriculadas. Vou abrir aqui de novo. Cadê? Não abre? Tá abrindo. Só um pouquinho. Até aqui. Então, hoje é o dia 30/11. Aí eu dei esses temas para vocês. Ó. Ellen, algodão, Jussara, orquídea, Kathleen, girassol, Larissa, cana-de-açúcar, Marcelo, cenoura, Marcial, tomate, Samuel, milho, Suzana, laranja, Tiago, alface, morango, vitória, Gabriel, soja, Cláudio, café, Bruno, maracujá e assim por diante. Todo mundo sabe os seus temas do seminário de controle químico, certo? Querem que eu envie de novo lá para o grupo? Joga lá no grupo. Eu tirei o WhatsApp para ele não ficar pitando aqui. Depois eu ponho, tá bom? Desliguei o WhatsApp do meu computador aqui. Professor, Oi. Aí sobre esse seminário aí, que o senhor está falando agora, como que ele vai funcionar mesmo, que eu estou um pouquinho perdida. Já vou falar sobre ele. Eu estou chegando lá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu tenho um modelo aqui, vou falar sobre ele. Aí, esse seminário que você vai fazer uma transcrição, vai colocar controle químico da cultura do algodão, né, Ellen? A Ellen vai colocar o nome dela, nome científico, vai seguir esse modelo, vou dar esse arquivo, vocês vão fazer, e tudo aquilo que a Ellen fizer, vai estar gravado o vídeo, né? Tudo aquilo que a Ellen colocar, ela vai fazer a transcrição de tudo que ela falou. Tudo. Né? Eu não vou falar nada, ninguém vai interromper sua apresentação. Você vai seguir direto e vai fazer uma autoanálise. Então, essa transcrição. E aí, depois dessa transcrição, o segundo tópico é falar todos os aspectos positivos, pode ser os aspectos que eu ressaltar, positivos e negativos, né? E aqui os aspectos negativos da apresentação, fazendo uma autoavaliação. E o que, baseando nesses aspectos positivos e negativos, quais são as perspectivas, o que você poderia fazer para poder melhorar essa apresentação. E aí você vai me entregar isso é o que a gente chama de a nota da transcrição, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Essa nota da transcrição. Tá? Então, são essas 4 notas que você vai somar e vai dividir, e aqui você vai ter uma média. Então, aqui, média. E isso vai compor a terceira nota da disciplina, né? Vou colocar aqui igual
média, abre parênteses, eu vou calcular daqui até aqui. E ele vai calcular a média de cada uma dessas 4 notas, né? E agora, né, o professor pulou um pouco, eu vou falar agora sobre o que é o seminário em si, né? Eu vou pegar um seminário, um modelo, que também vou deixar para vocês, vou entregar para vocês. Como que você vai fazer esse seminário, né? Que é um pouco da pergunta, acho que a Ellen fez agora há pouco. Então, aqui eu tenho lá um modelo de controle, vai pegar, no caso da Ellen, a Ellen é algodão, vai colocar esse título do trabalho aqui, ó, controle químico, vai pegar esse modelo de doenças do algodão. Vai colocar o apresentador, o nome, aqui a disciplina já está tudo montado. E aí, no primeiro slide, né, que ela vai colocar, sempre podem associar a cada um minuto um slide. Então, primeiro ela vai falar sobre a cultura, sobre o algodão. Pode falar sobre ordem, sobre centro de origem, sobre área, produção e produtividade. Eu deixei aqui aberto, eu gosto muito do CONAB. E aí, como que o professor faz? Ó, aqui, ó, boletins de grãos de 2020, do CONAB. Então, ele dá os indicadores econômicos daquilo que é produzido no Brasil, no CONAB. E vocês, como agrônomos, é muito importante que vocês utilizem isso. Então, eu vou abrir o arquivo aqui, ó. Ele está aberto, eu acho. Aqui, ó. E aí, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu não olho ele inteiro, ó. Esse aqui é a mamona. Eu estava preparando a aula de hoje e eu peguei alguns indicadores econômicos da mamona, ó. Então, eu escrevi aqui, ó, localizar a mamona. Onde está escrito mamona, ele me deu, ó. Então, aqui eu tenho o valor da safra 2019-2020 da área plantada da mamona. Depois, eu tenho aqui o indicador econômico de produtividade no Brasil da mamona na última safra. E aqui, a área, a produção em 1.000 toneladas, né? Então, aqui a produção foi de 43,3 mil toneladas no Brasil de mamona na última safra, tá? Então, são indicadores econômicos que sempre vão dar suporte para falar sobre a cultura que você está trabalhando, que você está cultivando. Então, faço sempre um convite a atualizar e sempre buscar esses últimos boletins, que sempre saem boletins atualizados a cada ano, e aí você faz essa estratégia de busca. Ela pegou aqui, eu acho que, não sei se tem pêssego, mas ela incorporou aqui nesse modelo, acho que no segundo slide, aqui, ó, ela colocou alguns dados por estado, né? A questão de produção por estado e dizendo qual era o estado que é mais importante para a produção de pêssego. No caso de pêssego, é uma cultura de clima frio, né? Então, lógico que os estados da região sul, sudeste, tem bastante destaque, então, regiões muito elevadas, né, como aqui de São Paulo e Minas Gerais, que tem um protagonismo para a produção, no caso do pêssego, que é esse caso aqui. Então, ele vem com informações a respeito da hospedeira, tá certo? Então, o seminário de vocês vão falar sobre o hospedeiro, brevemente, tenta colocar lá, lembrar que vocês têm 15 minutos, ou seja, 15 slides, eles devem tentar incorporar a informação que você quer colocar. Então, você não pode falar muito sobre o hospedeiro. O trabalho não é sobre o hospedeiro. Você tem que dizer o quanto é importante o seu hospedeiro. É isso que quer dizer a introdução de um trabalho como esse. Então, ó, usem fotografias, né, para poder representar, ó, façam marcação da onde que você pegou essa foto, se é tua ou não. Aqui, ó, produção, né, informações de produção, os estados mais importantes, ela pegou e colocou uma fotografia aqui que mostra esses dados econômicos, área, produção e produtividade da cultura. Aqui é um dado do IBGE, que é uma outra fonte que você pode coletar. Às vezes você tem do CONAB mais relacionados a grãos. Então, foquem dados econômicos sobre as culturas ou no IBGE, ou na FAO, ou nesse site do CONAB, tá? São fontes que vocês podem ter essas informações mais atualizadas e que podem ressaltar a importância da cultura.
Tá? Então, até aqui, até o slide, nesse caso, ela optou, até o slide 4, falar sobre a cultura. Beleza? E aí, ele vem numa segunda parte agora, que são as listagens de doenças das culturas. Então, agora vocês vão no manual de fito ou nas fontes, no Fare-Rosner, tentar listar todas as doenças importantes, ou no Brasil ou no mundo, para essa cultura. É claro que, para ter registro, são as doenças que são importantes no Brasil. Né? Não vai ter registro de uma doença que nem existe no Brasil. Mas aqui, numa segunda parte do trabalho, que ainda faz parte da introdução, vocês vão me apresentar uma lista de doenças causadas por fungos, por bactérias, por vírus, por nematóides, dessas culturas, e os seus agentes causais. Então, o nome da doença e o agente causal. Então, geralmente, o que eu solicito é essa tabela aqui, ó, que vai estar aqui, ó, a listagem dessas tabelas. A cada aula, estou enviando para vocês os capítulos do... 2016 é o último manual de fito. Então, se você colocar uma listagem daquilo que está no manual, é o que eu estou pedindo. Tá? E aí, listar essas doenças. É igual o mesmo modelo que eu coloco nas aulas. Eu vou mostrar agora para vocês doenças da cevada e da mamona, e sempre eu apresento, separa as doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides, os seus agentes causais e os seus... e o nome da doença. E aí vocês podem, nessa tabela aqui de introdução, marcar o que tem. Aqui ela pegou e contou quantos produtos tem registrados aqui no Agrofit, registrados para controle dos problemas do pessegueiro. E ela colocou aqui 14 doenças, para 14 doenças do total que existe no pessegueiro, existe 72 produtos registrados, e aí nós temos 9 doenças fúngicas, 2 bacterianas e 3 causadas por nematóides que têm produtos registrados. Então ela pode fazer uma busca exclusivamente. Esse slide ela fez exclusivamente no Agrofit. É claro que existem doenças em que não tem produtos registrados. Doenças virais, você não tem fungicida, né? Fungicida, não, pode ver, nem estou aqui. Tá? Mas lembrar que essa tabela aqui, aqui ela começou a colocar algumas doenças, mas essa tabela aqui, né? Primeiro o nome da doença, né? Nessa primeira coluna, depois o agente causal, e listar baseando-se no manual de fito. Ah, mas professor, eu posso usar outras fontes além do manual? Sim, mas tem que lembrar que a base é o manual 2016, a última versão, para listar essas doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. Apresenta isso. Ah, mas professora, não existe fungicida para controlar vírus. Mesmo assim, eu tenho que listar na tabela? Tem que listar na tabela. Ah, professor, eu tenho que escrever corretamente o nome científico? Escrever em itálico? Tem que escrever corretamente o nome científico em itálico. Se for nome de vírus, colocar entre aspas o nome do vírus. Ok? Então, primeiro, fala sobre o hospedeiro na introdução. Segundo, mostrar as listagens de doenças. E nessas listagens e seus agentes causais, se quiserem já marcar qual dessas doenças que tem fungicidas, podem fazer um achuramento. Olha que interessante, o trabalho é sobre controle químico, você já está fazendo uma amarração com o trabalho. Aqui, olha que interessante. Então, ela já começa a apresentar, na cultura do pêssego, a primeira doença. Tem produto registrado para a galha da coroa? É uma doença bacteriana que dá no colo de pêssego, né? Então, ela não tem nenhum produto registrado. Coloca aqui, sem produto, ou sem registro, ou nada a considerar, não encontrado, né? Para Botrytis cinerea, olha que interessante, ela tem 2 produtos biológicos, ó, Bacillus pumilus, e um produto aqui, um ingrediente ativo, e aqui o nome do grupo químico. Lembre, grupo químico é como se fosse família botânica. E pirimetanil seria o nome do ingrediente ativo. Ah, professor, Bacillus pumilus é o nome científico de uma bactéria usada para controle biológico, né? Ela é um ingrediente ativo? Também é chamado de ingrediente ativo. Aqui, ó, Melaleuca altemifolia, são folhas de cinamomo, se não me engano. Ela também tem um produto comercial chamado Timorex Gold, registrado e que está lá no Agrofit, que é usado para controle. Ah, professor, essa
planta, ela logo vai ser um ingrediente ativo, é dessa forma que está sendo apresentado. Então, existem ingredientes ativos que são químicos, ingredientes ativos que são biológicos, ingredientes ativos que são extratos de plantas. Então, saber que isso só vai tender a aumentar. Nos últimos anos, só tem aumentado essa diversidade de outros tipos de ingredientes ativos para controle de diferentes doenças. Vocês vão ver isso também, provavelmente, para insetos. E aí, ó, vejam, reparem a quantidade. Lembrar, vamos ver, ó, captana, né? Estão vendo aqui, captana? Existe um produto comercial com captana, onde ele é puro, né? Captana 500 WG. E aqui, captana também, só que o outro produto comercial, ó, Orthocide 500. Ou seja, eu tenho 2 produtos comerciais com o mesmo ingrediente ativo, né? Aqui eu tenho uma mistura, o Cabriotop aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Cabriotop é uma mistura de metiran, ingrediente ativo, e um piraclostrobina, uma estrobilurina. Tá? Vocês vão encontrar aqui. O hidróxido, aqui um cúprico, né, o hidróxido de cobre, o tutor. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 produtos comerciais para controle da sarna do pessegueiro. Sendo que 2 desses são a mesma coisa, né? Orthocide e Captan são a mesma coisa. Por isso que vocês têm que desvincular sempre essa ideia de olhar só para o nome comercial. Às vezes você tem outras opções de produtos, de ingredientes ativos para controle de um determinado problema. Tá? E aí vocês vão apresentar isso na sua introdução. Tá vindo aqui, ó, ela começou, voltou do coletógrafo, está apresentando agora aquilo que está lá no Agrofit. Façam no Excel a tabelinha, colhem, editem isso, deixem ela sempre bonitinha. Layout, lembre que isso a gente está avaliando lá nas fichas de avaliação. Cada um dos agentes causais, né, vocês podem colocar. E aí aqueles que não têm produto, ó, você pegou num momento aqui, ó, apresentou as doenças, e todas essas doenças você vai dizer aqui, ó, aqui não tem produto registrado. Então tem que ter uma correlação dos produtos químicos com as doenças que você listou lá inicialmente, que você buscou e que você não encontrou no Agrofit. Isopos, e aí ele vem, ó, Monilha frutícola, é uma doença extremamente importante. Olha a quantidade de produtos comerciais registrados. Fluazina, ó, repetindo, ó, 2 produtos comerciais aqui iguais. E aí, durante essa apresentação, você pode discutir, colocar aqui de lado uma anotação e dizer, existem 5 fungicidas contendo ingrediente ativo fluazina. Lembre que fluazina é muito bom para mofo branco. Soja vai ouvir falar isso, feijão vai ouvir falar isso. Ele é registrado para controle de mofo branco. Mancozeb, ó, misturado com oxicloreto, só tem um produto químico, ó, o enxofre, usado para o ídio, né, ó, o enxofre de novo aqui. Então, de repente, deixa tudo junto, as moléculas que são iguais e que têm os nomes diferentes, para que vocês consigam entender. Eu posso, então, professor, escolher... Você pode comprar, às vezes, um nome comercial que é mais barato, para controle de uma determinada doença. Se existe o registro, significa que ele vai fazer o controle. Que existem moléculas que são... às vezes você paga mais caro por causa do rótulo. Uma Singenta da vida, uma BASF da vida, e que você, às vezes, durante esse processo de cotação de preço, a tomada de decisão, se você tem um outro produto de uma empresa que é mais barato, por que não comprar? Se é um fungicida cúprico. Não, eu tenho dinheiro, eu quero investir no que há de melhor, na melhor marca. Você sabe que assim como funciona para roupas, para fungicidas também vai funcionar. Você compra, às vezes, o rótulo dessa empresa. Se é uma empresa com grande nome no mercado, ela vai cobrar por esse nome do mercado no momento que você vai comprar esses produtos. Tá? E isso tudo, essas informações, e até mesmo a empresa, né, Ágata, Signos, Constante, tudo isso está lá descrito no Agrofit. Então, tem essas listagens. Então, nesse momento aqui, meio que uma apresentação. Mil. Oi.
Tem como você explicar depois, mais ou menos, como é que faz a pesquisa lá no Agrofit, como é que coloca lá as coisas? Tá. Aí você vai pegar, você tem essas listas, lá no Agrofit vai ter que ir um por um. Lá tem uma lista, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar o Agrobacterium tumefaciens. Então eu venho aqui, ó. Eu vou deixar em aberto e depois eu jogo o link de cada um. Ó, tá aqui, tá até marcado aqui. Eu venho aqui, insetos, pragas. Eu venho aqui, classificação, é inseto ou doença? Doença. Vem aqui, ó, nome científico. E aí você fez a sua listagem de doenças e agentes causais. Tá vendo o agrobacterium aqui? Então, vou pegar esse agrobacterium e vou saber o que tem de produto aqui de agrobacterium. Ó, agrobacterium tumefaciens. E vou consultar aqui, ó, nem preciso colocar o nome vulgar. Então, tem para cultura, para pêssego? Ó, aqui apareceu, ó, pêssego. Ó. Cliquei em pêssego. Apareceu aqui, ó, produtos indicados. Não tem nenhum produto indicado para ele. Ele é recomendado para pêssego, mas não tem nenhum produto indicado. Tá bom? Vamos pegar o segundo caso aqui. Vamos pegar a Botrytis cinerea, né? De novo, eu vou lá em pragas, doenças. E eu vou aqui escolher, vou digitar B, ó. Ele já vai direto, ó. B, batíspora. Ó, Botrytis cinerea, que é uma doença que foi dito aqui, que é uma doença importante para o pêssego. Eu cliquei aqui e vou consultar. Eu vou procurar aqui pêssego. Ó, não está aqui, né? Eu vou lá em próximo, que são muitas culturas. Próximo de novo. Estão acompanhando, professor? Ó, pêssego, achei pêssego. Cliquei em pêssego, vou em produtos registrados, eu tenho 2 produtos aqui, ó. E é esses 2 produtos que eu vou pegar e vou montar a minha tabela. Vou clicar aqui em Mintos, que é o nome do produto comercial, ou pego daqui mesmo, ó. O nome do ingrediente ativo e o grupo químico, entre parênteses, que é aquela tabela que eu coloquei para vocês, ó. Ó, Mitos, e aqui o nome do... Ó, Botrytis cinerea em pêssego, ó, só tem 2 aqui, aqui já foi tirado do mercado um deles. Ó, é o Mitos e o Timorex, ó, Mitos e o Timorex, o Sonata já foi tirado. Vendo? Então as coisas, elas têm esse fluxo, por isso que você sempre precisa consultar, porque as coisas, elas não são perpétuas, elas têm um registro por um momento e depois ela é retirada. Então, no momento que foi pesquisado, o Sonata era recomendado para controle do Botrytis cinerea, né? Que eu acabei de verificar aqui, ó. Já não está mais. Tá? Produtos indicados. E aí você tem as informações. E maior detalhe sobre esse produto, as questões que eu falei para vocês para prescrever do receituário, eu clico ali, Mitos, e aí eu tenho informações sobre dosagem, sobre composição, sobre EPIs, ó, composição, as dosagens, as bulas que vocês têm para cada uma das doenças. Eu vou aqui em pêssego, né, ó, eu tenho a bula aqui para ele. Aqui as questões dos certificados que autorizam o uso do produto, né, quando que foi, ó, colocada uma nova bula aqui, ó, colocada dia 19 de novembro de 2020, né, uma atualização, provavelmente, de informações agronômicas para poder realizar a recomendação. Então, a bula, ela vai auxiliar vocês a fazerem as recomendações. Então, é um trabalho meio que de garimpar as listas, em cima das listas de doenças que vocês têm, seguindo essas etapas que eu acabei de falar aqui dentro do Agrofit. Fala, Samuel. E onde é que eu vou ver mesmo a listagem de doenças da minha cultura? Manual de fito, inicialmente, e depois outras, e pesquisar na internet o que não tiver no manual, e fazer uma lista mais completa. Entendeu. Tá bom? O base por exemplo,
eu peguei milho. Milho vai ter uma cacetada de coisa. Tem que colocar tudo mesmo? Tudo mesmo. Ah, então acho que pode ser que passe até de 15 minutos, né? Não, listar todas e você vai discutir as principais doenças. Ah, entendi. Entendeu? Que eu ainda não cheguei nessa etapa. Você está apresentando, vai falar, vai comentar nessa tabela, que está aqui, comentar nessa tabela as doenças, de repente coloca um número 1, número 2, número 3, principalmente quais são os produtos comerciais que são a mesma coisa, né? E depois você vai ter uma outra etapa, escolher, vamos imaginar que você escolhe 3 doenças importantes da cultura, né? Que causam maior perda, porque isso tem uma relação, né? Você vai aplicar um controle químico para uma cultura em que você, controlando o alvo, vamos imaginar, por exemplo, botrytis cinerea é um patógeno importante, mas em pêssego é a doença mais importante, antracnose importante, a mancha parda de Monilha frutícola. Olha a quantidade de produto registrado. Então, se tem muito produto registrado, né, onde a faísca a fogo, né, então você vai ter que dar uma especial atenção para ela. De repente, falar de um produto, 2 produtos, ou então, por exemplo, se Monilha frutícola é o mais importante, eu já vou falar daqui a pouco, então eu vou falar do fluazinam, vou falar do tebuconazol, do captana, né, pegar um caso de cada um. Quais são as opções que nós temos de controle químico de Monilha frutícola, que é uma terceira etapa da apresentação. Tá? Então, primeiro vem apresentando, e sempre vocês podem usar isso como um balizador. Se você tem muito produto químico registrado, depende da cultura, né? Tem algumas culturas que não tem tanta atividade, controle químico, produto registrado. Por quê? Aplicar controle químico implica em dar acréscimo de sacos de produtividade. É um insumo que você vai gastar. Então, se ele dá retorno econômico, aplica controle químico. Se não dá retorno econômico, você tolera, às vezes, algumas doenças. Varíola do mamão. Às vezes você vê plantios de mamão que você tem varíola e ele produz do mesmo jeito. Ou às vezes ele prejudica a qualidade, não consigo vender in natura. Então eu vou aplicar e vou ver o impacto disso nessa questão da qualidade de eu conseguir comercializar mais no meu mamão. Então são questões que você pode considerar, direcionar. Nesse caso do pêssego aqui, provavelmente ela deu ênfase para Monilha frutícola. Então, numa primeira tabela apresentou as listas de doenças e agentes causais, os seus ingredientes ativos, no agrofit. Tudo isso aqui. E aí ela começou, ela apresentou os sintomas e sinais dessas 3 doenças, nem precisa escrever nada aqui, não. Apresenta podridão parda, mostra o sintoma e mostra o sinal, que é basicamente o mesmo modelo que eu uso nos slides da aula. Precisa ter texto. Qual que é o sintoma no fruto? Qual que é a característica do agente causal? Eu vou falar 3 doenças do controle químico. Aqui ela mostrou o sintoma, mas não mostrou o sinal, né? E aí ela vem para a Monilha frutícola, ela vem aqui e me mostra do mancozeb, do tebuconazol, colocou as 2 listagens, e aí podem usar essa mesma tabela, mas o que eu quero que vocês coloquem. Eu decidi falar sobre Monilha, os tipos diferentes, pegar um produto e os tipos diferentes de moléculas usadas para o controle. Então, o que seria aqui? Vamos voltar ao slide aqui. Então, falar do mancozeb, do dodina, do tebuconazol. Mancozeb já foi dito, não precisa falar desse. Né? Clica lá, né, dentro do agrofit, e vocês vão ter de produto por produto, e aí você vai ter as informações. Fluazinam, não precisa falar de todos aqui, fala só desse. Né? Pula, tebuconazol. Tudo que é diferente de ingrediente ativo, você me mostra quais são os armamentos que vocês têm para controle dessas doenças. Então, vamos combinar aqui 3 doenças mais importantes.
E aí vocês vão seguir esse modelo aqui. Doença 1, Monilha frutícola, pode apresentar, né, ó, existem 63 produtos registrados, e aí vocês vão apresentar, ó, tem produto sistêmico, tem produto de contato, qual é a dosagem, o volume da cauda recomendado, lá na bula do produto tem. Vocês precisam se familiarizar com isso. Qual é a época de aplicação que a bula está colocando? Ó, tá aqui, isso aqui é o roteiro que vocês vão seguir. Ferrugem do pêssego. Também, sintoma, sinal e a tabela dos diferentes ingredientes ativos que existem para controle de transfélia. O que foi repetido, você não precisa falar do produto nome comercial. Aqui ela mostrou os 2 casos. E a terceira doença, o Cladosporium carpophyllum, óxido cuproso, de novo as mesmas informações. E ela falou aqui, uma quarta, antracnose. Depois uma quinta, Xanthomonas arborícola, uma bactéria. E aí as conclusões, né? Antes de falar as conclusões, entenderam basicamente o que é? Esse é o coração do trabalho. Entenderam? 3 doenças, e dessas doenças, vocês vão escolher todos os produtos diferentes que estão registrados no Agrofit. Tá? Aqui, ó. Transgélia. Você vai falar sobre mancozeb, tebuconazol. Precisa falar de mancozeb? Não precisa falar lá. Com maior detalhamento. Você já falou no primeiro. Ah, professor, posso falar desse aqui? Que esse aqui me parece que é mais popular, é mais conhecido. Tudo bem, não tem problema. Falar sobre um mancozeb, um tebuconazol. Ó, tudo mancozeb aqui, ó. Tebuconazol já falou. Já falou. Ah, azoxystrobina. Vou falar do Vantigo, então. Ah, Chapotó 800-WP. Por que eu vou falar? Você já falou lá em cima. Deu como um exemplo, né? Se vocês repararem, alguns fungicidas, eles seguem as mesmas prescrições da bula. Ok? Aí, essa parte aí de falar sobre algumas doenças importantes seria, por exemplo, pêssego tem a doença de ferrugem como produto indicado, tem o produto tal, aí é falar, ele é um produto sistêmico, de contato, essas coisas assim? Essa tabela aqui, tá bom? É isso aqui que eu vou esperar de você. Eu vou dar esse mesmo arquivo, você vai apagar e vai preencher, vai escolher, baseando na sua tabela lá. Dá trabalho para fazer esse seminário. Mas também vocês vão ficar... É um caso. Então, quando aparecer, se vocês estiverem trabalhando com feijão, com cana, com qualquer cultura, vocês estarão aptos a poder falar sobre o controle químico dessa cultura. E muitas pessoas têm muita dificuldade de como entender o que existe de controle químico registrado e o que eu posso recomendar. Vocês não vão ser, não vai ser recomendado, não vai ser exigido de vocês recomendar controle químico. Então é importante que vocês saibam usar aquele site que coleta, né, o Agrofit, aqui, e daqui isso seja a bíblia de vocês. E que não haja nenhuma dúvida com relação a essa informação. Professor, Fala. eu acabei de entrar na aula. A gente pode escolher qualquer cultura? Não, eu já escolhi as culturas. Já foi mandado para vocês no grupo do WhatsApp. Quem está falando? É Eduardo, então a minha ficou da cebola, então. Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda. Eduardo, professor. Eduarda? Não sei. Você está matriculado, Eduardo? Sim. Porque eu peguei os nomes, o seu nome não estava na lista. Não estava lá no que acadêmico. Ah, tá. Então, beleza. Achei aqui. Eduarda Soares Cebola, né, Eduardo? É esse o tema desse controle químico. Ah, tá. Entendi, então. Obrigada. Tá bom? Qualquer coisa, o vídeo está ali. Eu vou colocar lá para vocês essas instruções do seminário.
tiver qualquer dúvida, olha o vídeo ou então manda uma mensagem, eu gravo um áudio lá para vocês, no WhatsApp. Beleza? Continuando ainda sobre a apresentação, então vai ser essa a nossa meta. 3 doenças importantes em que vocês vão dar maior atenção. Tá? Seriam essas daqui. Deixa eu pegar aqui e fechar. Quem que entrou agora? Não consigo entrar. Cadê o negócio? Oi. E aí vocês vão colocar esses 3, e aí vocês vão finalizar o seminário falando, agora, fazendo como se fosse uma estatística de todo o controle químico. Então, vocês vão me dizer, vão falar quantas doenças existem em produtos registrados. Então, um total de 14 doenças, tem produtos químicos registrados para controle. Vocês já falaram delas lá na frente. Quais doenças não têm registro, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. De todo o total que você apresentou, qual que não tem registro? E o total de produtos registrados, ó, 72 produtos. Então, vocês vão perceber que quando a Ellen apresentar, quando o Bruno apresentar, quando a Eduardo, o Daniel, né, a Kathleen apresentar, vocês vão ter diferenças. E isso tem a ver com algumas culturas. Existem alguns tipos de culturas, né, que são cultivados pelo homem, que você tem, que elas têm muito interesse das empresas. Você sabe que os produtos químicos, eles são multinacionais, né, que conseguem ter cacife para poder bancar todo o processo de registro. E lá em proteção de plantas a gente vai falar sobre esse processo. Demora de 15 a 25 anos para você poder registrar uma molécula química, assim como demora muito tempo para registrar uma cultivar nova, né? E aí vocês vão me dizer, desses fungicidas, desses produtos, quantos são sistêmicos. E aí você sabe que estobirulina é o nome do grupo químico, e aí existem 5 fungicidas, que carboxamina, quinona, são todos sistêmicos. Na bula ele vai dizer isso. E aí você vai contar e vai colocar aqui. Ó, reparem, para controle das doenças do pêssego, a maior parte dos fungicidas sistêmicos pertencem ao grupo dos triazóis. Ó. Existem 17 produtos comerciais. Existem 2, né? É claro que esse melaleuca já foi retirado, né? Desculpa, o bacillus pumilus já foi tirado. Isso foi o ano passado. O ano passado ele estava registrado para o pêssego, esse ano já não está. Pode ser que ele esteja registrado para uma outra doença diferente do Botrytis cinerea, como eu apresentei para vocês agora há pouco. Aqui os grupos químicos, né? Aqui são todos, ó. Então, do total de grupos químicos, quantos produtos registrados? É claro que isso aqui tem que somar, tem que dar 72. E dos grupos químicos eu tenho fungicidas que se espalham por dentro da planta, fungicidas que têm uma mistura de 2 grupos, sistêmicos e de contato, que é o cabriotop, que é o caso aqui, tem um fungicida, e alguns que são de contato. São aqueles imóveis em que a molécula fica em contato com... A célula fúngica fica em contato com a molécula e a célula morre. Tem os preventivos, eu falei para vocês na disciplina de fito 1. E os fungicidas preventivos, que também são imóveis, para ele agir, o esporo precisa emitir o tubo de penetração e absorver a molécula que fica na superfície da planta. Então, nesse caso aqui, não tem o residual, né? O fungicida protetor ou residual, que é um outro grupo aqui de imóvel. Então, existem 2 grupos de fungicidas imóveis. No decorrer do seminário, eu vou explicar para você, eu vou reforçar isso. Tá? E aí vocês separam quais são os diferentes grupos aqui, o biológico e extratos de plantas, né? Na verdade, aqui não deveria ser nem biológico, né? Então, colocar aqui um outro item que seria extrato de planta, que seria isso aqui, extrato das folhas. Uma outra categoria desses grupos, dessas estratégias que nós temos de ação ou preventiva ou curativa das doenças que afetam as culturas. Então, essa estatística, contando números,
seria a recomendação que eu estou colocando para vocês a respeito dessas conclusões do seminário de vocês, tá? Beleza? Essa seria as recomendações do seminário de controle químico de vocês. Dúvidas? Futuramente vai